Hoje vamos começar a falar da virtude da discrição e seu relacionamento com as palavras. E antes de mais nada, é bom a gente esclarecer que nós estamos falando de discrição, que não é a mesma coisa, como alguns acham ou podem achar, que descrição, né? A descrição é um texto que relata em detalhes as características de algum objeto ou de algum fato, né? Derivado do verbo descrever. A virtude da discrição, né? Essa palavra ela deriva de sermos discretos, né? Então essa é a virtude que nós vamos começar a trabalhar hoje. E vamos focar especificamente em como sermos discretos na fala, no uso das palavras. E vamos começar citando a Eleanor Roosevelt, que nos legou essa frase que diz assim: grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e mentes pequenas discutem pessoas. Essa questão do uso das palavras não é um cuidado surgido no mundo moderno. Já no mundo antigo, nós temos aí vários alertas. Temos dois aqui do mundo chinês. O primeiro deles do Lao Tzu, que diz assim: palavras verdadeiras não são belas. E palavras belas não são verdadeiras. Boas palavras não são persuasivas. E palavras persuasivas não são boas. Mostrando como que é difícil, né, a gente exercer essa virtude. Outro alerta aqui do poeta português Fernando Pessoa, né, que diz que falar, e eu complemento aqui entre parênteses, sem parar, é o modo mais simples de nós tornarmos desconhecidos, né? Quando a gente fala em excesso, os outros acabam, na verdade, desligando a sua atenção. E aí, então, a gente se torna desconhecido. O Dale Carnegie, né, um dos gurus da autoajuda que nós já citamos em outras oportunidades, nos legou essa frase que diz assim: não critique, não condene e não se queixe. As duas primeiras afirmações, não criticar e não condenar, estão alinhadas, né, com a frase da Eleanor Roosevelt, que nós citamos há pouco, né, que coloca na pior categoria da fala quando a gente fala de pessoas, né? Quando a gente critica ou condena, certamente se refere a pessoas. Quando a gente se queixa, normalmente também se refere a uma pessoa, que é a gente mesmo, né? O político inglês, o Disraeli, foi primeiro-ministro no século XIX, também já citamos anteriormente, diz que o medíocre fala, mas o gênio observa. Isso vale não apenas no mundo da política, né? Quando a gente para observar, certamente nós conseguimos captar muito mais coisas do que quando a gente fala. O Rabino Newton Bonder, outro que já citamos muitas vezes, complementa essa questão dizendo que tato é pensar em tudo que você diz, sem dizer tudo que você pensa. Nesse jogo de palavras, ele nos lembra que a gente deve, então, para não dizer tudo que a gente pensa, pensar em tudo que a gente está pensando e avaliar se vale a pena dizer
ou não cada coisa que a gente pensa. Isto é, devemos pensar em tudo que a gente fala internamente, para daí, então, avaliar o que a gente externaliza. Na cultura chinesa, o Confúcio aborda isso dizendo assim: haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Lembrando aí, então, da importância de sermos coerentes, né, com as nossas ações e a nossa fala. Mas mais que isso, ele coloca a ação antes da fala. O Lao Tzu, outro chinês que também já citamos várias vezes, nos lembra que o sábio não se exibe. E vejam como, ainda assim, ele é notado. Ele renuncia a si mesmo e jamais é esquecido. E outra frase aqui, de origem chinesa, do Confúcio, nos lembra que o silêncio é um amigo que nunca atrai. Muitas vezes acontece que a gente fala mais do que deve e acaba se traindo, dizendo o que não convém, que não deve, ou até se contradizendo, porque em algum momento a gente ou deslizou para uma mentira ou até esqueceu do que disse anteriormente. Essa questão de valorizar o silêncio não é exclusiva dos chineses, né? O Pitágoras, filósofo grego, também já disse, né, que se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. O Mahatma Gandhi, né, um dos responsáveis pela independência da Índia, nos junta todas essas questões nesse pequeno texto aqui, que eu vou ler porque ficou meio pequena a letra aqui na tela. Diz assim: aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. E aí ele ilustra. Repare na natureza. Ela trabalha continuamente, mas em silêncio. O William James, né, um dos pioneiros da psicologia nos Estados Unidos, contemporâneo do Freud na Europa, também nos lembra desse fato, né, que o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Nós não devemos, obviamente, ser mudos, mas é necessário equilibrar as duas ações, né? O tempo que a gente fala e o tempo que a gente fica em silêncio. E para a gente encerrar hoje, temos uma frase aqui que pode ser entendida como uma piada, mas que tem um fundo de verdade importante do Rabino Bonder, que diz assim: a comida é feita na panela. Todo mundo sabe que se cozinha na panela. Mas quem ganha as honras é o prato. A comida que é feita na panela é servida no prato, e é no prato que ela vai para a mesa, é no prato que nos restaurantes e nas degustações é feita a valorização, e quem leva então a fama, né, da melhor comida da cidade é o prato feito pelo cozinheiro X, pelo restaurante X, mas ninguém se lembra da panela, né? Nenhum restaurante faz publicidade da melhor panela da cidade. O que não quer dizer que não seja responsável por isso.